Bem-vindos ao Mago CX, hoje diretamente do Stay. Galera que fera em podcast, produção audiovisual. Dá uma olhadinha que vale a pena no site deles e no Instagram, que é muito bacana. Cara, os caras dão uma baita ajuda pra gente aqui. E quem vai apresentar um pouquinho das mágicas que fez no nosso setor é a Carol Cirello. Ela que foi gerente de produto digital, passou por mil áreas ali dentro de grandes empresas. Ela já foi escoteira, é metaleira, resolveu aprender a cantar piano. É metaleira e toca piano depois de 40 anos de idade. Enfim, cara, uma baita história. Carol, muito obrigado por ter topado o convite. Queria que você começasse contando aí um pouquinho da sua história para o pessoal te conhecer. Bom, obrigada pelo convite. Bom, vamos lá. Sou escoteira e isso fez muita diferença para mim, porque acho que é a melhor maneira de você aprender a trabalhar em equipe desde cedo. Meu gosto musical é meio doidinho mesmo, sou metaleira, mas isso também é uma característica forte de mim, né, de, sei lá, personalidade. E resolvi me desafiar e tocar piano e cantar, e já subir no palco para cantar e quebrar uma timidez que eu tenho, um jeito de me desafiar mesmo. E é muito legal para o cérebro trabalhar de uma maneira diferente. O piano mudou muito minha cabeça em relação a isso. Mas falando, assim, né, de mim. Bom, eu sou técnica de telecomunicações por formação e entrei muito cedo no mercado de telecom. Primeiro na Embratel, depois na Telesp Celular e aí eu fui para a Telefônica. Meu pai era engenheiro, eu ganhei uma Pentel quando eu tinha, sei lá, 10 anos de O que é idade, uma Pentel? uma lapiseira Pentel. Perfeito. Ao invés de ter uma lapiseira bonitinha da Hello Kitty, eu tinha uma Pentel. E meu sonho era ser engenheira. Tá. E fui fazer engenharia por influência do meu pai, por querer parecer com ele e tal. Entrei na Telefônica super nova, aos 19 anos. Eu fui a primeira pessoa a ser da operação do Itaú, do outsourcing do Itaú, dentro da Telefônica, que não era esse Itaú, né? Trabalhando em plantão, trabalhei um pouco, né, com linhas de dados, enfim, sendo técnica mesmo, botando a mão na massa. Depois eu fui para outra área de operação dentro da Telefônica, tive meu primeiro time, né, minha primeira experiência de liderança, e atendendo o pessoal de pós-venda, que é o pessoal que já se relacionava ali com o cliente. Mais uma volta na vida, né, procurando em recrutamento interno, né, dentro da Telefônica ainda, eu fui para a área de processos. A ideia ali daquela área é a gente fazer um apoio à engenharia de pré-vendas, né? Então, a gente estava lá para desenhar processos para esses clientes corporativos todos. Ali, fui aprendendo mais sobre processos, mais sobre o que de fato toca a experiência do cliente, e essa área se transformou numa área dentro da área de negócio, e foi a primeira vez que eu tive contato com o CX, foi quando eu comecei a olhar para C7 e tal. Tive um projeto legal de correlacionar os indicadores operacionais com as perguntas que a gente tinha na pesquisa de satisfação ali da companhia, para tentar achar as alavancas. Antes mesmo de ter modelo estatístico ou qualquer coisa assim, a gente já tentava fazer essa correlação ali ainda no ambiente de B2B. Procurando ali, né, sempre aprender coisa nova, crescer e tal, vim para o B2C dentro da Vivo. Aí já na Vivo, participei de todas as fusões que você pode imaginar dentro da Vivo. Eu estava na área de ciclo de vida. O que era a área de ciclo de vida? Era a área que pegava as reclamações da Anatel, pegava as chamadas transcritas no Speech Analytics e falava assim, vamos tratar de causa raiz, focando em alavancar a satisfação dos clientes. A área, com o passar do tempo, foi evoluindo. A gente fez a implantação do Net Promoter System, né, implantou as pesquisas digitais ali dentro da Vivo. Ali eu já estava, sei lá, como executiva, já estava responsável pelo segmento B2C fixo. Então, implementei pesquisa em 25 touchpoints, fizemos toda a parte de retratação e a gente criou um modelo de tratamento de causa raiz, né? Passado 1 ano e meio, mais ou menos, nesse novo projeto, assim, como as squads de melhoria de processos, fui convidada para criar a área de voz do cliente dentro do digital. A ideia era levantar um terceiro tripé ali da área, né? Então, a gente tem toda a parte de modernização de tecnologia, por exemplo, toda empresa de telecom tem o seu legado, né? Então, diminuir a dependência do legado e fazer uma APIificação ali de alguma coisa. A gente tem as necessidades dos negócios, a evolução que o produto precisa ter. Então, vou dar um exemplo aqui. O aplicativo não faz retenção.
agora vai fazer. É uma necessidade de negócio. Só que também tem o cliente que já está usando o aplicativo, já tem o relacionamento com a Vivo, principalmente pelo aplicativo. 8 em cada 10 clientes usam o aplicativo como canal de atendimento ali na Vivo. E faltava fazer a melhoria contínua daquilo que já está lá, porque a gente sabe a funcionalidade de uma vez, mas ela tem que ser viva, né? E aí eu fui chamada para criar essa área e, enfim, recebi depois o e-commerce, recebi depois o app e o e-commerce do B2B também, e essa foi a última experiência que eu tive na Vivo, né? Criar tudo isso. Acho que bem resumido, Pô, é o que é temos. muito tempo e muita coisa. Exato. Você passou por muitas áreas diferentes, não no sentido de foco. Área técnica, área de negócio, tem uma parte um pouco, que também é negócio, mas mais relacional ali. É, além disso, você passou por estágios na carreira, por cargos diferentes, né? Sim. Olhando para isso, quais foram os desafios de você conseguir, em alguma mudança, dar o próximo passo? Até então eu era uma analista, então eu entregava, o meu papel era entregar, depois agora é gerir time. Muda completamente o jogo, ninguém te avisa isso. Totalmente. Não, e a Então, gente tem que aprender na marra, né? isso, aí agora não, agora meu olhar é técnico, de repente eu olho para negócio, mas eu tenho um viés técnico, você tende a fazer o que você fazia antes, né? Como é que foi essas mudanças para você? Tá, então vamos voltar ali para o tempo da qualidade, um pouco antes da gente implantar o Net Promoter System. Sei lá, eu fiquei tanto tempo na mesma empresa porque eu brinco que os primeiros 10 anos da minha trajetória ali foram ganha-pão. Se eu não tivesse sido técnica de telecomunicações, eu podia, sei lá, estar no shopping vendendo sapato Perfeito. ou qualquer coisa. Uhum. Mas eu tinha formação como técnica, comecei a trilhar a carreira ali e era meu ganha-pão, tão simples quanto. Quando eu entrei nessa parte, ali no B2B ainda, fazendo a parte de satisfação de clientes, aquele projeto que eu comentei de amarrar os indicadores com a pesquisa. E depois eu fui pro B2C, né? Ali que eu entendi, putz, é aqui que eu quero fazer carreira. E comecei a investir minha energia ali. Já estava terminando a faculdade, engenharia são 6 anos, né? E tudo mais, demorou um pouquinho. Mas eu comecei a investir, colocar minha energia nesse ponto. É aqui que eu vou me desenvolver. Tive líderes maravilhosos nessa época, né? A Priscila, então, minha então diretora, depois o Leandro, pessoas como o Ribas, que é um ex-chefe meu que eu amo de paixão, e a Luciana também. Ali eu fui trabalhando no que eu precisava desenvolver. Eu era muito reconhecida como... Eu era a única responsável pela fibra na época da Vivo, porque, pensa assim, eu vi 100 mil circuitos serem instalados, 300 mil, 500 mil, 1 milhão. Eu estava lá como a responsável nesse meio tempo. E o meu trabalho era fazer relacionamento com as áreas. Então, eu comecei a construir minha reputação e eu acho que isso é super importante para um profissional. Construir a sua própria reputação. Né? Mostrar a sua capacidade, apresentar entregas confiáveis, recorrentes, repetidamente, né? Eu acho que isso é super importante. Eu tenho essa capacidade analítica natural e fui descobrindo essa capacidade de me relacionar e construir relacionamentos. Um belo momento, e aí tinha uma prática na área que era... Perdão. Tinha uma prática na área que era bem legal, que assim, vamos tentar primeiro valorizar os talentos internos. E aí teve um processo seletivo, queriam agora sim criar uma área específica para gerenciar a fibra, e concorri ali com 7 dos meus pares, e acabei ali naquele momento me tornando executiva. E nesse momento que eu me tornei executiva, meu primeiro desafio foi fazer todo o mapeamento da jornada do cliente no atendimento comercial do call center, e fazer todo o service design de o que a gente precisaria para chegar em outro patamar de atendimento. E ali foram especificações de mudanças que deveriam acontecer na URA. Você sabe que numa companhia gigantesca, não é porque a gente fala tem que mudar que vai mudar amanhã. Então, a gente teve muita especificação de projeto, muita coisa assim, e alguns ajustes que a gente podia fazer mais quick win, né? Mas eu diria isso, eu acho que é muito de você construir a sua reputação, repetir esse patamar alto de entrega, escolher os seus mentores, escolher também quem não o mau exemplo, para você não ser igual, né? E exercitar tudo isso quando você assume a sua primeira cadeira de liderança. Eu acho que também tem muita gente que concorre com os liderados, porque nesse momento, você olha e fala assim, bom, o que me fez chegar até aqui foi ser muito boa fazendo isso. Não sei se aconteceu com você, tá? Acontece, né? Com todo Daí mundo. você passa pra lá e fala assim, não, agora eu tenho que mostrar que eu sou melhor que eles. Em vez de ficar estimulando o time, ajudando o time, você começa meio que competir com o time. Então, acho que tem umas mudanças assim que a gente... Não é competir, é que a única coisa que eu sei que eu sou excelente é entregar. Puxa, agora outra pessoa tem que entregar e o trabalho dela
é o significado do meu trabalho, né? O Sim. sucesso dela, o significado do meu. Mas com mentoria, com as pessoas certas do meu Você lado, teve um pessoal que foi eu ajudando. consegui passar por essa fase, que eu acho que é natural, tá? Mas eu Uhum. consegui passar por essa fase relativamente Bem, rápido, legal, entendeu? legal. E falando agora essa parte toda de desenho que você fez, né? Desenho de jornada. Como é que você antecipa a necessidade e expectativa de um cliente, né? Não sei se tem algum case legal para contar. Como é que você faz essa... pô, eu sei que eu tenho alguns problemas já, mas outros eu não tenho. E tem produto novo lançando. Como é que você faz para se antecipar isso? Bom, a gente tem um monte de informação na mão, né? Tá. Dados quantitativos, dados qualitativos. E eu gosto muito da seguinte reflexão. Eu tenho o detrator e eu preciso tratar o detrator, mas onde que o promotor está feliz e como que eu posso fazê-lo mais feliz, né? Eu acho que é importante a gente achar o equilíbrio em trabalhar as duas pontas do NPS. Então, basicamente, como que era o nosso método de trabalho? Nosso método de trabalho era fazer essas análises, entender as alavancas, entender no caso. A gente já tinha implementado todas aquelas pesquisas digitais que eu te comentei, né? Então, se você teve uma visita na loja, se um técnico foi na sua casa, se você ligou no call center, se você usou o aplicativo, você está elegível a receber uma pesquisa. A gente pegava os resultados das pesquisas, achava ali os pontos-chave, fazia um trabalho ali quantitativo depois para entender onde que estavam os indicadores mais feridos, né? Os pontos, as piores dores, e trabalhávamos. Um caso legal que aconteceu foi a gente começou a ver contestação de conta crescer. E aí a gente falou, gente, o que está acontecendo? Simplificando muito, tá? Uhum. Eu tenho uma estrutura de produto e uma composição de oferta para poder fazer uma venda. Na composição de oferta, a gente começou a fazer um flag, que era importante para uma certa razão. Só que esse flag também tinha um comportamento que ninguém sabia, que quando o cliente, sei lá, trocasse de plano, no meio da vigência ali da fidelidade dele, ele seria cobrado como se estivesse sendo cancelado. E na venda não ficava muito claro esse ponto. Exatamente, exatamente. Mas é porque não era para acontecer. Uhum. Se eu estou dando um upgrade, se o cliente está me procurando, eu tenho mais é que vender para ele e falar, beleza. Ou seja, eu E estava aí, dando upgrade no cliente e punindo ele ao mesmo tempo. exatamente, Tá. exatamente. E aí, esse é um negócio que a gente falou, gente do céu, vai ter que mudar toda a estrutura de produto, de oferta, o que que a gente vai fazer? A gente junta uma galera, a pessoa que configura, de marketing, que configura a oferta, o pessoal de atendimento que explica exatamente quando que aconteceu o movimento e onde que eles pegaram tal coisa. E a gente descobriu que dá para fazer com aquela composição de produtos, aquela composição de oferta, tirar aquela flag que não atrapalha a intenção original, digamos assim, da existência dela, mas também para de cobrar multa do cliente. Penalizar o cliente. Exatamente. Então, a gente começa a ver um indício de problema, uma fumacinha, eu acho que esse que é o ponto. Ver como essa fumacinha pode se tornar uma fogueira grande. E a gente tentar mitigar antes de acontecer. Tem que ter olhar atento, você tem que... como eu posso colocar? Entender a jornada muito bem. Você tem que ter conhecimento profundo do negócio que você está cuidando para você saber que aquele indício de problema é algo que pode se tornar grave. Então, para mim, funcionava muito bem assim. Legal. Você falou um ponto aí que, né, da fumacinha virar fogueira, tem um pouco de reputação também. Pô, uma empresa que tem uma boa reputação, de repente aquilo pode também, além de dar o problema todo operacional, queimar a reputação da empresa, né? E hoje a gente vê muito a questão de reputação digital acontecendo, que é muito importante no todo digital, a reputação que você passa ali. Qual que é a estratégia para otimizar, para melhorar essa reputação? Pode ser no normal ou no digital também. Bom, vou te contar então da minha experiência com o App Vivo. Tá bom. Quando eu cheguei lá, na área do App Vivo, a gente já tinha 3 fontes de voz do cliente. Essa pesquisa corporativa que eu te comentei, que eu mesmo implantei, né? Pro aplicativo, e ali o que acontece? Eu disparo aquilo por e-mail. Então, o cliente usou o aplicativo, no dia seguinte entra no mailing, depois que a gente dispara o e-mail, o cliente tem, sei lá, uns 10 dias para responder a pesquisa. É super a frio. Então, ele fala muito sobre a Vivo, E menos sobre o aplicativo. Tá. Né? Ele fala sobre a empresa como um todo e não sobre o aplicativo em si. A gente também tem uma pesquisa dentro do aplicativo, né? Então, um C7 ali dentro do aplicativo. E tinha os comentários na loja de aplicativos. Ali, como que a gente trabalhava? A gente foi reconhecido pelo Google como top 5 das empresas que melhor
interagem com o cliente dentro da loja de aplicativos, porque a gente não deixava um cliente sem resposta. Tinha como parceiro a Brivia, uma agência que nos ajudava a operar, ler cada caso e responder cada caso para os clientes. E a gente tinha como diretriz, eu dava para eles como diretriz, resolvam o problema desse cliente de uma maneira que esclareça a dúvida de outra pessoa que apareça com a mesma situação ali. E é muito doido, porque o aplicativo é assim, se a gente tinha um problema de back-end, na hora subia reclamação na loja de aplicativo. É imediato. É imediato. Assim que o incidente termina, ali cai. Ou seja, muita gente olha para a loja de aplicativo e nem pensa como um canal de comunicação. Muita gente olha e fala, tá bom, tá lá, baixa aplicativo, vão reclamar em outro lugar. Não, o cara vai, se é aplicativo, reclama na loja. Existe uma lógica na cabeça do cliente assim. Sim. E ele faz mesmo, do tipo, vocês me mandaram vir pro aplicativo, eu estou acostumado com o aplicativo, eu só uso o aplicativo, como ele está fora justo quando eu preciso, sei lá, baixar minha fatura. Você me viciou nesse negócio e agora ele não funciona. Ele é bom, facilita muito minha vida, mas eu quero fazer minha recarga agora, né? Tipo assim, o legal da gente fazer esse trabalho de construção de relacionamento ali dentro do app foi que a gente acabou criando uma dinâmica dessa resposta resolutiva que eu comentei. Então, realmente, sei lá, 95% das respostas era, olha, siga esse passo a passo que você vai conseguir cadastrar o seu cartão de crédito. Porque eles já tinham pensado em te responder, em deixar uma resposta mais estruturada. Exatamente. Depois já tinha tido problema. A gente fazia a tipificação ali do motivo e já tinha uma resposta certa para a Brivia dar pro cliente. Só que tinha uns 5% dos casos que o cliente... A gente sabia que ele precisava entrar em contato, do tipo, eu não tô conseguindo logar no aplicativo. Cara, se você não consegue logar no aplicativo, não há passo a passo que eu te dê. Aí a gente tem que pedir pro cliente entrar em contato conosco. Se você entrar na loja de aplicativos, você vê que tem lá o e-mail do desenvolvedor. Desde que o aplicativo existe, se mandava por e-mail aquilo. E a gente criou um chat. Então, se você tiver um problema não tratável por um tutorial ali na nossa resposta, a gente vai te convidar por um chat exclusivo para o aplicativo, de suporte ao aplicativo, em que na hora você vai interagir com um operador nosso para falar, olha, não estou conseguindo logar, então me passa aqui seu CPF, vou abrir um chamado, e a gente faz todo o acompanhamento e a devolutiva desse chamado para esse cliente depois. Porque a loja de aplicativos também tem um porém que eu acho que eu não comentei. O cliente não é identificado. Eu posso estar como Carol Cirello na loja de aplicativos ou Carol Metaleira. Ninguém sabe que eu sou eu. Entendi. Você pode ter um apelido ali. Pode ter um apelido, alguma coisa assim. Então, eu preciso que o cara se identifique, eu preciso que ele fale comigo num canal seguro. E por isso que a gente preferiu criar o chat. Não tinha cabimento nenhum a gente manter com o e-mail do desenvolvedor numa companhia gigantesca como a Vivo, com um aplicativo que tem mais de 20 milhões de usuários. Meu pai. Né? Justo. Muito legal essa visão que vocês tiveram e como que vocês resolveram o problema. E aí, ali dentro você tem muito feedback também. Não, tá dando pau aqui no meu aplicativo, tá dando, né? Não tô conseguindo fazer tal coisa. Então, como usar feedback tanto dali quanto de outros lugares para melhorar o produto? Qual que é a relação disso? Como se faz isso? Tem algum case bacana para contar? Vários. Vamos lá. Como eu comentei, a gente tem 3 fontes de voz do cliente ali no aplicativo. Aquela pesquisa corporativa, em que eu identifico o cliente, mas que é a frio. Ele fala muito da Vivo, pouco do aplicativo. A gente procurava direcionar essas oportunidades para as áreas ali de CX responsáveis pelas demais jornadas não digitais. Isso quando você era o VOC? Quando eu era o VOC. Quando eu estava em VOC do app. Né? Perfeito. Aí, tem o lado da tech aqui. A loja de aplicativos, como eu comentei, um termômetro operacional animal. A gente sabe o que mais pega, onde mais dói para o cliente. Então, entendendo o que está por trás disso, eu consigo fazer um trabalho estruturante também de evolução. E eu consigo levantar os alarmes ali para sustentação, enfim, quando o bicho pegou e o volume de reclamações entrou ali na hora. E aí eu tenho o melhor dos 2 mundos dentro do aplicativo, que é o que a gente chama de avaliação INEP. É um pop-up que pula na cara do cliente, 5 estrelas. Se ele dá até 3, ele deixa o comentário pra gente e eu tenho esse cara identificado. Quando a gente tá usando o aplicativo, de quando aparece dá um pop-up daquele, né? Esse foi o modelo inicial que a gente usou. O legal desse modelo é que quando o cliente responde de 4 a 5 estrelas, ele já é jogado pra Store. O silencioso não vai pra Store. O cliente silencioso não dá feedback pra gente. Ou seja, você estava tentando fazer que quem tava bem não comentar ali, comentar na Store. Era isso.
Exatamente. Ele deixar a avaliação ali. Sim. Pra Porque melhorar a avaliação na história. também para Claro. melhorar a avaliação na história. Mas ali também vinham elogios de valorização do tipo, olha, subiu tal funcionalidade e eu adorei e tal. Então, aquele negócio que eu comentei de entender o que os promotores estão falando, também a gente tinha isso. E aí, o que é problema, dá pra mim que eu quero resolver logo. Antes Exatamente. E aí, com os comentários dos clientes menos satisfeitos, de 1 a 3 estrelas, a gente fazia um trabalho aqui de diagnóstico. A gente também tinha outras maneiras de fazer esse trabalho de melhoria contínua. Após a implantação de alguma outra funcionalidade no aplicativo, a gente rodava uma pesquisa para entender, logo após a implantação, o que aconteceu, o que passou pelo cliente. Então, vou dar um exemplo aqui das duas coisas. Na voz do cliente, a gente tinha uma questão, por exemplo, de status de pagamento. O cliente não sabe, não é todo mundo que sabe, mas existe o tempo da baixa bancária. Nem a empresa sabe que a fatura foi paga. Só que eu paguei a fatura e no aplicativo continua pendente. Só que também tinha uma questão dentro da empresa que, entre o pagamento chegar na arrecadação e, de fato, chegar no aplicativo, também tinha um tempo de processamento ali. Então, a gente pensou, o que a gente pode fazer para melhorar esse tempo de processamento? E e fazer essa gestão de expectativa do cliente. Então, a gente fez, sim, um trabalho de melhorar esse tempo de processamento. Né? Exatamente, criou uma API específica para procurar esse status um pouco mais rápido. Só que mesmo assim, vai ter o tempo do boleto. Compensar o boleto. De compensar o boleto. O boleto, o pagamento em cartão de crédito é imediato, mas do boleto não. Tá. Então, o que a gente pensou em fazer? Poxa, a gente já tem um SMS que reconhece quando o cliente pagou. Eu não processei o pagamento ainda, era uma funcionalidade que já existia dentro da empresa. Por que eu não trago esse mesmo gatilho para dentro do aplicativo? Então, foi um projeto que a gente propôs também. Em teoria super simples, já tem pronto, já roda. Exatamente. Essa primeira API que a gente implantou, aí voltando, né, para a parte tecnológica, essa primeira API que a gente implantou reduziu pra caramba o tempo. Só que ela começou a ter problema de performance. Poxa, na voz do cliente diminuiu, mas não diminuiu tanto. O que será que está acontecendo? Aí a gente fez uma análise ali com o time técnico e viu que tinha uma outra API que poderia ser mais performática e a gente puxou esse projeto também. Então, veja que, de novo, com algum indício de problema, a gente já consegue puxar a solução rápida e vai ter solução que vai estar dentro do canal digital, vai ter solução que vai estar fora do canal digital e a gente precisa trabalhar junto nesse sucesso, né? Na solução que precisa ser dada. Um outro caso também foi, por exemplo, de suporte técnico. Poxa, aplicativo de uma operadora de telecomunicações que vende fibra, eu tenho que fazer um bom suporte técnico. E a gente começou a olhar, de novo, nesse trabalho multidisciplinar, a gente começou a olhar o output que o aplicativo dava e o comportamento de vazamento do cliente no call center. Quais são os outputs que mais geram vazamento? E aí a gente descobriu que tinha direcionamento errado. A gente descobriu que tinha fraseologia que estava obsoleta. E como uma árvore de troubleshooting é gigantesca, por definição, porque os cenários são inúmeros, Sim. é difícil da gente achar essas oportunidades só passando o olho. Então, tinha que viver olhar para o real. E a melhor maneira que a gente achou de fazer isso é achar os ofensores de vazamento. Então, esse também foi um outro ponto. Ou seja, vocês mediam em que ponto ele estava no aplicativo ou no produto e quando ele ligava. Exatamente. Opa, muita gente parou nesse pedacinho. Na finalização de um atendimento dentro do aplicativo. Então, Tá. eu sei que ele terminou, eu sei como ele terminou esse atendimento. Você pegava a finalização. A finalização. Só que não resolveu o problema. Porque Exato, ele tá ligando. porque ele tá ligando. Tá. Exatamente. E aí, como melhorar aquilo para ele não ligar mais, e aí você começa... Exato. E qualquer coisinha num ambiente de milhões de usuários mexe um ponteiro absurdo. Né? Exatamente, mas assim, tinha taxa de vazamento de um motivo que era, sei lá, o dobro, quase o triplo Da média. Então, tinha mato alto ali para cortar, né? Sim, legal. Quando a gente tá falando aí hoje, muito se fala de IA generativa, né? Mas... eu sei que as empresas já usavam machine learning, já usavam outros tipos de IA olhando como uma gama mais... um espectro mais amplo ali. O que você tem de case de IA que vocês já usaram? Seja mais simples, mais complexo, não importa. Bom, vamos lá. Eu tive um machine learning para chamar de meu. Nesse feedback dentro do aplicativo que eu comentei, era um campo texto completamente desestruturado. E a gente precisava ler. E eram, sei lá, 25, 30 mil comentários por mês só naquela fonte de voz do cliente, sem contar as outras duas. Humanamente impossível. Ficar procurando palavra-chave
impossível. Então, quando eu cheguei na área, eu mapeei essa necessidade, e aí eu fiz uma proposta ali pro meu então líder, da gente dar uma mexida no time. A gente tinha o time conhecedor da tecnologia, que eles eram de um time de operação, como eu falei, eu criei a área, então eu herdei pessoas com mais ou menos perfil ali para aquela atividade. Então, eu resolvi criar um núcleo de negócio, a pessoa que entende sobre o aplicativo, entende sobre as funcionalidades do aplicativo, interage com as áreas dentro e fora do digital para fazer esse trabalho de, enfim, diagnóstico e atuação em causa raiz, só que eu também criei um time de analytics. E para esse time de analytics eu coloquei o desafio da gente ser capaz de ler e processar todos os comentários recebidos. E a gente fez um machine learning, na verdade, em parceria com o time de BI, a gente fez um deep learning. Então, a gente treinou, nós, time, lemos 10 mil comentários, demos a classificação do que a gente entendia, e ali o foco era a tecnologia, e não a operadora, não a empresa. Então, o que ele está falando sobre o meu produto digital. Pusemos essa rede neural para trabalhar e a gente criou esse novo indicador. O indicador de motivos de reclamação dentro dessa avaliação INEP, né? E ali a gente começa a tirar coisas assim do tipo... Implementou-se a biometria dentro do aplicativo, começa a pipocar. Uso óculos, não tá funcionando. Paus de biometria. Paus de biometria, que a gente sabe que tem. E a gente retroalimentava a squad, né, para fazer as mexidas que dava para fazer. E isso tá no ar até hoje. Apesar do GPT, apesar da empresa já tá trabalhando com GPT. Por quê? Porque a gente, testando uma base e colocando no GPT, o GPT consegue fazer essa organização de informação pra gente. Só que como eu faço isso massivamente, de maneira corporativa, sem vazar pro GPT que tá ali no meu computador particular. Então, a gente teve que esperar a companhia se adaptar e construir isso. Por isso que esse machine learning ainda é usado. Legal. Eu queria tratar 2 pontos aqui. Primeiro que, assim, às vezes, vamos comparar um machine learning normal contra uma generativa, como se fosse um braço robô numa montadora que solda. Esse é o machine learning normal. Ou seja, eu ensinei aquele robô a soldar. Aquilo. Tá treinado, tá bem treinado, tá capturando e vai funcionar bem. Pô, eu poderia pegar aquele robô da Boston, sabe aquele que é um robô que ele pula, dança e não sei o quê? Da cambalhota e Isso, tudo. eu poderia colocar ele pra fazer a mesma solda. Ele vai conseguir. Só que vale a pena? Ele é muito mais caro. Eu preciso dessa... Ele custa caro, né? Eu preciso dele ali fazendo. Óbvio, ele consegue soldar, limpar, fazer várias outras coisas. Mas será que é o momento de usar ele ali? Não sei, não é uma coisa simples. Exato. Porque às vezes tá fazendo bem feito, cara. Não preciso substituir. Vou usar em outras coisas que eu não consegui resolver antes com esse mono aplicação, né? Que já tá treinado. E tem as necessidades PMG da companhia. E a gente tem que levar isso em consideração. A voz do cliente, do canal digital, é bem menor em escopo, necessidade e alcance mesmo do que o que acontece no call center. Sim. Certo? Assim, digo complexidade. Ou então, da necessidade que um operador tem no call center de atender o cliente. Então, qual foi um dos primeiros projetos que a companhia fez? Foi na ponta. A IADO Agente, né? Bom, enfim, tá na mídia aí, dá pra conhecer mais detalhes. Só que eu tenho a minha necessidade. Eu consigo fazer essa inovação dentro de casa porque eu contratei as pessoas certas? Jô, Cezinha, Guizinho, beijo pra vocês. Vou falar o nome dos outros depois pra ninguém ficar com ciúme. Eu contratei as pessoas certas pra conduzirem esse projeto do Machine Learning, rolou. E como eu tinha não só a voz, mas eu também tinha os indicadores, a gente começa a gerar insights, assim, muito mais abrangentes, muito mais interessantes, muito menos óbvios. Do que fazia antes. Entendeu? E aí isso apoia o time de negócio, o time conhecedor as minhas torres. Então, eu tinha um pessoal responsável pelo app vivo, um pelo e-commerce B2C e uma torre de B2B. E esse time de analytics apoiando. Então, tudo que a gente faz em analytics, inclusive o machine learning, a gente acaba alimentando também esse meu pessoal que conversa ali com as áreas de negócio, com as squads de desenvolvimento, com a sustentação e tudo mais. Eu queria entender também isso, assim. Numa grande empresa, muitas vezes tem que, como você falou, eu tenho que esperar
uma área maior, aí eles fazem, nananã, aí quando tá pronto, rodando, aí eu posso tentar me aproveitar daquilo que foi criado para implementar, para rolloutar aqui na minha área. Beleza. Como é que você fazia para não ter que esperar tudo isso acontecer? E outra, qualquer contratação, você não pode. Você poderia pegar $20 no seu cartão de crédito e resolver o problema. Mas não pode, por N motivos não pode. Então, como é que você fez, ou esse case aí do Machine Learning, ou outro case, como é que você fazia para dar solução rápida? Legal, você tinha um time que manjava, que sabia, mas tem todas as amarras de uma empresa muito grande, que faz sentido porque a empresa é grande, né? Mas, e aí, como é que faz isso? É a pergunta de 1 milhão É, e que a gente teve algumas vitórias, assim, tá. né? Então, exemplo, quando o e-commerce veio para mim, a gente, de novo, só tinha aquela pesquisa Que é uma empresa que tinha sido digital, contratada. Tá. exatamente, aquela uma pesquisa digital, aquela que eu implantei lá no passado e tal. Poxa, eu tenho que, no mínimo, ter alguma voz do cliente no carrinho abandonado e eu tenho que ter uma voz do cliente depois do checkout para eu entender da experiência do digital mesmo. Porque senão ele vai falar para mim de logística. Poxa, meu aparelho não chegou. Sim. E você Cadê meu chip? Você queria escutar o problema Exatamente, exatamente. Porque, sei lá, um cliente que compra uma linha móvel e que entende que está com algum problema assim com a franquia de dados, pode ser que ele tenha comprado no e-commerce, pode ser que ele tenha comprado na loja, mas essa dor já é conhecida na companhia. Eu queria ir atrás de endereçar dores diferentes. Então, a primeira coisa que a gente fez foi implantar essas pesquisas de carrinho abandonado, de checkout, e a gente foi descobrindo... Mas como? Como é que você tinha o fornecedor? Você não pode pegar nada, você não pode... Não, nesse caso, Tá. amigo Lucas. Tinha o Lucas, meu amigo. Será que a gente consegue colocar no código do e-commerce uma linha de comando para a gente poder ter essa captura de voz do cliente? Gerente do produto, né? Posso colocar essa linha de comando? Tem um corpo 1 a 1. Você tem ferramentas internas, mas você precisa fazer 1 a 1 para... Exatamente. Tá. Deixa eu implantar em um canal, em um dos nossos e-commerces, porque ali a gente tem, né, de fixa, móvel e de consumer electronics. Deixa eu implantar em um e vamos ver que ganho que a gente gera. E a gente conseguiu resolver um problema de funil, num ponto ali de uma etapa enfim, de cadastro e tal. A gente conseguiu entender o que estava acontecendo. E na hora que a gente entrega para a área, fala assim, essa melhoria que precisa ser feita... Aí eles falam, opa, gostei, quero também, quero mais. Tá. Né? Então, a gente conseguiu resolver tanto em relação à performance de vendas, quanto questões que faziam com que o cliente nem começasse a fazer, por exemplo, uma compra. E aí, a partir do momento que você tem uma conquista e a gente acha a quick win, a gente consegue fazer as coisas acontecerem. Como eu estava dentro da área de estratégia de produto, eu conseguia também colocar no backlog as demandas que eu tinha. Tá. E, por eu estar muito perto da operação digital, do time de sustentação e tal, quando era alguma coisa que sustentação poderia me ajudar, também eu bati a porta dos meus amiguinhos para conseguir com eles da gente fazer algum tipo de ajuste. Foi assim que a gente resolveu, por exemplo, o problema de timeout. A gente tem um chat, né, dentro do aplicativo e faz um handover pro humano. A gente fez uma pesquisa, descobriu ali que tinha gente que nem estava chegando no atendimento humano, o atendimento humano muito bem avaliado. Mas a gente descobriu que tinha gente que nem chegava. Tá. Exatamente. E a gente descobriu que era por uma questão de timeout. Identificando os respondedores de pesquisa, a gente achou a interação dele dentro do aplicativo e não achou no chat. E a gente foi vendo que tinha a mesma resposta ali da tecnologia para todos esses. E era uma questão de timeout. E aí é um ajuste de parâmetro. Gente, tem alguma coisa que a gente possa fazer? Tem um ajuste de parâmetro. Então, vamos fazer esse ajuste de parâmetro. É muito assim graças ao relacionamento que a gente vai construindo e entendendo quem faz o quê. E estabelecendo também parceria do tipo, o que eu posso te oferecer em troca? A gente vai conseguindo. E aí, as coisas maiores, mais complexas, a gente vai colocando, respeitando esse processo da companhia grande. Por exemplo, meu sonho, que deve estar para sair. Como eu te comentei, eu tenho a fonte da voz do cliente, um pop-up, 5 estrelas, um campo comentário e só. E depois que ele roda um suporte técnico, e depois que ele paga a fatura com cartão de crédito, eu não tenho um feedback específico daquela uma jornada. Eu tenho que torcer para ele fazer aquele comentário, que provavelmente vai ser como insatisfeito. Tá. Né? Então, a gente planejou, desenhou toda a jornada, e aí sim, a gente depende de tecnologia, depende de uma fila, e, enfim... isso ser puxado no backlog de desenvolvimento de core, para eu conseguir colocar a captura da voz do cliente, do feedback do cliente, depois de uma jornada que gerou valor para ele.
Eu não quero só um pop-up falando, ó, me fala aqui se você tá feliz ou Geral. infeliz. Não, é curtir cartão de crédito por causa disso, disso, ou não curtir por causa disso, disso, né? Então, e eu acho que é assim, essa é a minha visão para canal digital. Quando a gente tem, como eu coloquei no e-commerce, em pontos específicos da jornada, a gente vai ter um feedback muito mais rico de como eu melhoro aquilo ali para quem está usando, né? E posso pegar sobre o canal digital como um todo, posso pegar sobre a companhia como um todo, mas eu acho que é importante a gente pensar em melhorar aquele canal, porque o caminho é esse. A gente vai querer que o humano fale conosco para resolver coisas complexas. Coisas simples eu não quero fazer fila em call center nem nada. Então eu preciso que o canal digital me atenda plenamente. Eu não diria nem que é o complexo ou simples. Eu diria que é o corriqueiro ou não corriqueiro. Porque, Perfeito. cara, os robôs que a gente trabalha lá resolvem muitas coisas complexas. Mas aquilo que não é repetitivo, mas é complexo. O que é não óbvio, o que é não comum, o que é meio que foge do padrão, aí sim você tem que colocar para o humano resolver, até porque é uma coisa completamente imprevisível e aí fica mais difícil de resolver. Aí você passa para o humano e deixa ele ter tempo de dar atenção naquele caso e entender até o motivo. Sim, sim. Exatamente. Mas eu fico pensando numa empresa desse tamanho, né? Que você tem lá os níveis de alta liderança. Imagino que tem um monte de cara no meu time, gente muito boa, com boa vontade, e cada um trazendo um projeto. E aí, porque é difícil também isso, né? Muito. Decidir porque todo mundo tá resolvendo problema, todo mundo tá olhando para casos como você estava olhando. E tudo é importante no final do dia, mas como fazer essa decisão também deve ser um baita desafio. Meu amigo dono do backlog sofria bastante. Nossa. Eu falava, Dani, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu sei que tem necessidade de negócio, eu sei que a gente tem evolução tecnológica para fazer, mas a gente precisa ter essa terceira perna do tripé. Vamos colocar os temas de melhoria contínua. E ele encaixava. Ele é um amor, ele sempre conseguia espaço. Mas imagina que, cara, É. bem difícil, bem difícil. Exatamente. E um pouquinho mais olhando pro todo, assim, de tendência de CX, o que você vê de... Às vezes tem umas tendências que já estão tendências há 10 anos e não aconteceram, e tem outras que agora são tendência ou que estão menos tempo, enfim. O que você tá vendo como... O que tem que acontecer nos próximos anos aí? Olha, eu acho que a omnicanalidade agora pode se tornar realidade, de fato. Que loucura, né? Quando eu entrei nesse segmento em 2012... se já se falava... Não, era o hype. Era o hype. Quando eu entrei, era o hype. Caramba, já entendi, que legal. E pra mim... Eu era leigo, então, em tecnologia, totalmente leigo, nunca fui da área de atendimento. Entrei nesse mundo e falei, cara, faz total sentido isso. Puta, que legal que estão fazendo, né? E já vi naquela. Mas o tempo foi passando e a coisa era hype ainda. Se falava daquilo, mas não se fazia. Então, que loucura, né? Que agora tá... Mas o ponto é que, assim, de novo, o background que eu tenho é de uma mega empresa. A gente tem um monte de sistema legado. Primeiro tem que, assim, esse sistema... Tinha, né? Também essa evolução tecnológica já aconteceu. Nem tinha como conversar com uma ferramenta omnicanal, um Salesforce da vida e coisa assim. Então, eu acho que foi se construindo, o processo é muito lento, porque são transatlânticos, grandes companhias são transatlânticos fazendo curva. Depois que você vira o manche, espera, que vai. Mas depois que vai, só vai. Sim, vai, a hora que pega a tração, exatamente, ruma. E eu acho que esse é o ponto. A gente já vê isso na rua em algumas companhias e eu vejo o exemplo ali do aplicativo. Eu vi o chat nascer. Então, de fato, ali eu começo a ter um ser humano atrás de mim que tem pelo menos a visão do call center para trazer para cá e interagir comigo. Aí tem agora um menu novo, que é o Minhas Solicitações, que daí por trás dele tem a plataforma de CRM ali da companhia, em que eu consigo, de fato, começar o atendimento por um lado e ir para o outro. E a gente tem que fazer isso também no movimento de venda, de compra que o cliente está fazendo, enfim, ir evoluindo e amarrando esses pontos todos. Juntar tudo isso num CDP da vida, tal, não sei o que, para a gente fazer uma personalização de verdade, né? E eu acho que a personalização só é possível, individualização, depois que a gente tiver mais coisa, de fato, em omnicanalidade. Entende o que eu quero dizer? Ou seja, isso é a base... Uma coisa é a base da outra. Tá? Porque para eu personalizar seu atendimento, eu tenho que ter todo o histórico e saber de onde você veio, o que você fez, de onde você passou. Porque a personalização, muito do que se faz hoje. Eu tenho um cluster de um cara que só tem um plano móvel, que tem aquele perfil, que é bom pagador, tá não sei o quê. Mas é um conjunto de caras assim. Tá bom. E o ser humano? E o Matheus? E o indivíduo? Tá. Então, para mim, isso eu só consigo fazer se eu tenho uma base omnicanal. Isso que eu quero dizer, entende? Tá. Senão a gente tá clusterizando clientes, clusterizando grupos, mas a gente não tá tratando o cliente como único.
queria fazer um exercício com você então aqui, tá? Vamos. Difícil. Queria resolver um problema desse em 10 minutos de conversa, mas vamos lá. Tá bom, vamos dizer que eu tenho todos os meus clientes com um baita histórico. Todos os lugares que ligou, o que falou, eu tenho tudo mapeado, tá? Vamos dizer que a gente tem esse nível de detalhe. Legal. Daí, do outro lado, eu tenho vários pontos que o cliente pode comprar um produto, vários pontos que ele pode entrar em contato comigo, vários pontos que ele pode abrir um chamado, sei lá, ou resolver algum problema que ele tenha. Beleza, então eu tenho aqui histórico do cara e eu tenho aqui todos as diferentes... Eu tenho várias camadas, e em cada camada eu tenho diferentes pontos que ele pode fazer. Sim. Beleza. Mesmo tendo o contato inteiro, eu nunca vou... Eu não posso clusterizar ele e dizer para onde ele tem que entrar. Então eu vou permitir que ele faça qualquer caminho que ele quiser aqui. Certo. Isso seria a hiperpersonalização. É permitir, é dar em cada etapa da jornada dele comigo várias opções e cada um monta a sua própria teia entrando. Então aqui nesse momento eu vou fazer assim, aqui eu vou fazer por ali. É isso? Só pra gente deixar... Eu vejo assim. Eu vejo assim. Eu acho assim, a gente sabe, ou deveria saber, os problemas que a gente quer resolver, tá? A questão é, eu não preciso ter uma solução só. Saca? E aí... Então, além dessas camadas e além de pontos de contato, eu tenho que ter respostas diferentes. Exato. Uma generativa me permite isso, por exemplo. Tá. Mas deixa eu desenvolver um pouco mais o raciocínio. A partir do momento que quero resolver o problema de... Vou dar um exemplo aqui. Pagamento de fatura. Desde o enviar a fatura até o cliente pagar a fatura. Tá? Eu tenho o comportamento de como ele sempre paga, quem é o pagador e quem não é, quem atrasa, um monte de coisa, certo? Mas eu quero resolver esse problema, por quê? Porque esse problema é um dos maiores que eu tenho na minha companhia. Porque gera X% das minhas chamadas no call center e tal. Então, tá bom. Quais são as soluções ótimas que a gente pode ter? Oferecer a fatura aqui ou ali, meio de pagamento tal e tal, esclarecimento aqui ou ali, no WhatsApp, no atendimento, no chat, uma FAQ, enfim, tem um monte de coisa. Eu acho que a hiperpersonalização tá em... Eu sei que caminhos podem ser percorridos e eu entendo qual que é o melhor pro Matheus. Ou seja, você vai talvez, não sei se é a palavra induzir, mas me induzir a entrar pelo aplicativo, porque eu já tenho o aplicativo instalado. Porque eu já tô acostumada com o aplicativo. Eu uso sempre. E por ali você vai me oferecer cartão de crédito. Porque eu tenho cartão de crédito. Mas pro meu pai você ofereceria telefone e um boleto, porque ele não tem cartão. Sim. Seria algo nesse nível. Nesse nível, claro. A oferta que você dá Sim. vai ser diferente para cada pessoa. Só que eu não preciso processar as 1000 variáveis que eu tenha. Eu preciso saber que problema eu quero resolver e oferecer a solução para esse um problema. Aí depois eu parto pro próximo. Só que não é uma solução única. Dentro do aplicativo da Vivo, a minha home já não é igual à sua. A minha tela de oferta já não é. Tem um header que conversa comigo sobre o que é o mais importante. Tem um header que fala assim: oi, Carol, sua fatura tá vencendo. Mas se eu chamar um técnico, por mais que a minha fatura esteja vencendo, não vai estar escrito: oi, Carol, sua fatura tá vencendo, tá? Teu técnico tá a caminho. Vem aqui acompanhar. Entendi. Entendeu? E é o caso de uso da Carol, não é... Tá falando, o teu técnico, João... está a caminho. Consigo ver o técnico ali no mapinha, assim, e tudo mais. Então, é disso que eu tô falando. Eu sei que eu tenho que resolver esse problema do tipo, traquear o técnico. Eu sei que isso é muito mais importante do que... Porque é uma solução de um problema de funcionamento do cliente. Isso é muito mais importante do que eu tentar vender alguma coisa para ele. Então, a minha preocupação naquele momento é consertar minha internet. Exatamente. A sua é receber, mas a minha é ter minha internet funcionando. Exatamente, mas aí eu priorizo a comunicação ali. Eu posso deixar um card, personalizar um card para... A informação tá disponível ali, não precisa nem estar no header, mas eu posso colocar um card ali. Por isso que eu tô falando, entender que, pro Matheus, a melhor coisa é estar esse status no aplicativo, gerar essa conversa com ele. Só que para isso, eu tenho que ter essa informação disponível também no call center. E eu poder verbalizar isso para você no call center também, na URA também. Você entrar em contato no WhatsApp, mesma coisa. Entende? São soluções diferentes. Ou seja, você entende para a Carol, nesse momento, o mais importante é mostrar para ela que o técnico está chegando. Se ela vai acessar o aplicativo, vai ligar ou vai mandar um WhatsApp, eu não sei, não tenho como prever. Mas aonde ela o fizer... Eu estou preparado para dar a mesma informação para ela. Para ela. Não a informação genérica.
Tá. E se fosse o Matheus, talvez você informasse outra coisa e não isso logo de cara. Exatamente. Porque como que é a visão tradicional, por exemplo, de uma URA? É um padrão para todo É um mundo. padrão para todo mundo. No máximo, assim, numa empresa de telecomunicações, vai acontecer isso. Você tá com um problema de rede massivo na sua região, a primeira coisa que você vai escutar é isso. E você tá ligando para comprar uma televisão? Tá, Saca? entendi. Então, eu preciso conhecer as variáveis, entender em que momento que ele tá. Por exemplo, se eu sou omnicanal, eu sei que a Carol tá pesquisando na internet planos de televisão, que ela pode estar me ligando também por causa disso. Será que ter essa invasão da verbalização é a melhor coisa? Não sei. Mas o importante é chegar nisso, chegar no que o indivíduo precisa. E eu acho que só agora que a gente tem tecnologia para isso. A gente consegue consumir do Google, por exemplo, fazer uma parceria com eles para consumir essas informações? É possível? Ou seja, a informação do que a Carol está pesquisando, se for algo do meu interesse, ele flaga alguma coisa para mim? A partir do momento que tá no meu site, sim. Ah, tá. Porque eu entrei no seu site. Ou seja, se eu entrei na sua landing page de venda de TV a cabo, você consegue saber que eu entrei. E aí você não precisa de um terceiro, você tem o seu próprio dado de saber, opa, Exato. ele entrou aqui, ele clicou no botão, ele não conseguiu falar no WhatsApp, tá me ligando. Foda-se, tá com disponibilidade na rede dele. Deixa eu falar aqui as ofertas de TV. Ou então, você quer falar sobre a tua fibra, né, sobre a tua internet, ou quer falar sobre outro assunto? E não empurrar uma verbalização padrão, entende? Tá. Abrir essas possibilidades. Tô viajando aqui, não, sabe? claro, mas é legal fazer o raciocínio, até porque as pessoas falam, tá, hiperpersonalização se fala muito, mas o que seria, né? Como fazer? Então tem muita comida diferente do que a gente tem de dado, inclusive, hoje. A gente tem muita coisa de, ligou tantas vezes, reclamou de A, B e C, aqui falou tanto, se paga em dia ou não paga em dia, qual cartão paga. Eu acho que essa é uma camada importante, mas são outras camadas que precisam existir para que isso aconteça. Porque eu escutei do João Branco lá na palestra dele no Conarec, e outros painelistas falaram a mesma coisa, como a publicidade ficou invasiva, né? Eu gostei da figura de que é o carrinho de pamonha que grita na tua orelha e tal. A gente precisa ser conveniente pro cliente. E para mim, a personalização é exatamente isso. O jeito da marca ser a amiga do cliente e não um carrinho de pamonha tentando empurrar a coisa, seja o que for a coisa, tá? Não só a venda. Na hora errada. Eu tava entrevistando, eu não vou lembrar quem, mas a gente tava falando sobre aplicativo. Era uma empresa do setor financeiro. E eles falaram assim, cara, a gente vai fazer algumas ofertas. Se a Carol, ela gosta das minhas ofertas, eu continuo mostrando oferta. Se o Matheus não gosta, eu paro 6 meses. Naquele momento não vou encher o saco dele. Sim. Depois eu tento um pouquinho, vejo se é o momento ou não é. Então tem todo um... Porque as empresas, eu acho que elas esquecem isso. Eu sempre tive trauma de e-mail marketing. Então todas as empresas que eu trabalhei, eu nunca quis mandar um e-mail marketing. Mega preconceito. Todo mundo fala, funciona, faz. E eu não sei a resposta, tá? Não é... Faz a que custo? Quanta gente eu irritei pra conseguir aquele lead com sucesso. E eu não sei a resposta, eu não sei, eu acho que pra cada um é diferente, mas é isso que as pessoas nunca... as pessoas, é difícil, falar todo mundo é difícil, mas muita gente não se preocupa. Cara, eu tô aqui no marketing, eu tenho que gerar lead. Se vai atrapalhar minha marca, foda-se. Eu acho que esse é o grande problema, as pessoas olharem só pro pedaço delas. Também não sei como solucionar, tá? Não é que eu tô vindo com problema e não com a solução, mas eu vejo isso, por exemplo, no atendimento que a gente faz muito cliente, os robôs... o que eu gostaria? Olá, meu nome é tal, como eu posso te ajudar? Ponto. O que eu entendo? Cara, se a Carol tá me ligando, deixa primeiro eu resolver o problema dela. Se eu resolver rápido, eu posso até tentar oferecer alguma coisa pra Carol. Claro. Mas pelo menos eu resolvi o que ela quer. Agora, quando a Carol me liga, eu tentar fazer alguma coisa, eu te liguei, para de falar. Deixa eu resolver o problema, né? Porque até então você tá irritado. Se eu resolver esse problema super rápido, você fica super relaxada. Puta, resolvi, olha, mais rápido do que eu pensava. Eu dou até tempo pra você. Exato, mas você trouxe um ponto incrível. Detectar emoção é uma coisa que a gente não conseguiria detectar há um tempo atrás. Sim. E, por exemplo, por escrito. Sim, claro. Tampouco. Agora eu consigo oferecer essa sensibilidade e manobrar no discurso, por exemplo, do operador. Esfriou os ânimos, esfriou.
vamos lá, e agora a gente Dá pra coloca fazer. outro ponto. Ou não esfriou, não oferece nada. Não esfriou, não oferece nada, exatamente. Não oferece nada e, de alguma maneira, isso deveria gerar uma inteligência de vamos deixar o cliente quietinho por um tempo? Você entendeu? Não vamos... Ele ligou hoje, amanhã já tem um e-mail marketing na caixa dele. Vamos deixar esfriar um pouquinho? Ou seja, antes de fazer toda a hiperpersonalização, existe uma captura inteligente de dados diferentes. Entrou no site, entrou no aplicativo, ligou. Ligou como? Tava como emocionado? Ligou que horas? Pô, ligou na hora de almoço dele. Já estamos fudendo o cara, porque ele teve que parar a hora de almoço dele pra me ligar. Ou ligou, ele acordou mais cedo pra ligar, porque ele sabia que tinha muita fila depois. Já tô atrapalhando a vida da pessoa. Então eu acho que é muita informação e que muitas vezes vai ser difícil saber como usar essas informações, mas eu acho que tem um caminho aí. Um problema de cada vez. Senão a gente ficar parálise por análise, né? De tanto ficar cego com tanta informação na frente. Vamos resolver um problema e vamos pensar numa jornada ideal boa. Excelente a jornada ideal. Tá bom, o que a gente precisa construir? Pensar em todos os desvios, porque tem muita gente que desenha a jornada bonitinho, o caminho feliz, e esquece do caminho infeliz, né? Vamos pensar em tudo isso e vamos construir. Vencemos essa, vencemos. Estamos no nosso Pareto pegando uma barrinha alta ali, vamos pegar a próxima. E vamos trabalhando caso a caso. Mas tem certas ferramentas que chegaram agora, e é agora que a gente vai conseguir fazer isso. Tá, então agora permite-se... Permite-se fazer isso. Legal, Essa é a visão que eu tenho. Vamos ver quanto tempo vai demorar se permite-se fazer até a coisa acontecer, mas vamos acompanhar. E a parte do Data Driven, que muita gente fala, né? O que é Data Driven para você e como é que você vê isso no CX e como é que isso ajuda, enfim? Bom, aquela famosa frase, né? Em Deus acredito, para todos os outros tragam-me dados, né? Eu acho que é super importante. E eu vejo como um desafio a cultura corporativa do mandar, o cabeça manda e todo mundo faz sem discutir. Então, você tem que ir exercitando, você tem que mostrar o número e o resultado da decisão tomada a partir do número, a pequena. Ir crescendo e ampliando. Eu vejo também como desafio o desenvolver isso nas pessoas. Porque não pode ser uma especialização de um núcleo de analytics dentro de uma gerência de voz do cliente. Não pode ser o cara de BI. Todo mundo tem que ser data-driven, né? E o desafio das empresas está em treinar e oferecer a ferramenta com o mínimo código possível para as pessoas poderem tomar as decisões bem embasadas, né? Eu acho que é isso, mas para mim a pior barreira é ainda muita gente vence na disputa porque tem o cargo, tem a caneta. O chefão mandou. Tá. Entendeu? Tá. Isso é o que mais pega para mim. Quando a gente fala desses assuntos, eu fico vendo o pessoal muito com medo da IA generativa. Pode falar. Não. O pessoal muito com medo da IA generativa o profissional ali, né? Em vez de ele pensar assim, cara, tá bom, ela vai vir, eu preciso aprender a usar. Beleza, ponto. Não vai me substituir, assim como não substituiu há muito tempo atrás várias evoluções que tiveram. Assim como o desenhista não foi substituído pelo SolidWorks ou pelo, enfim, qualquer uma dessas ferramentas de desenho. Só deixou ele mais ágil. E aí as pessoas não pensam assim, cara, se eu for um profissional que me guio pelos dados, eu vou me treinar para isso, tanto tecnicamente de como acessar o dado para poder mexer com ele, quanto o meu comportamento, a minha visão ser essa, eu vou ser um profissional um pouco diferente. Se eu não for um profissional que vou olhar para o cliente sempre, em toda decisão que eu tomar, não importa a minha área, eu também não vou ser um profissional diferente. Então, acho que tem muita coisa que tá na mão, tá óbvio, tá dado, que as pessoas deviam estar se treinando ou se forçando a ter, porque é aquilo, né? No final do dia, não é uma área de dados, é todo mundo entender dados. Não é uma área só de CX, é todo mundo ter a mesma visão para poder a empresa andar. Então, se as pessoas começam a ter essas competências, ela vai ser um profissional mais desejado. E ela e ela se paralisa por causa da AI generativa que tá vindo no ChatGPT. Mas faz um exercício bobo. Vou te falar alguns exercícios que eu fiz, assim. Eu deixo a sugestão para quem tá com medo. Tá. Eu fui, né? Como gestora, como líder, quantos processos seletivos você já fez? Alguns. O último que eu conduzi, eu falei assim, deixa eu ver o que acontece. Vou conversar com o ChatGPT durante todo o processo. Não levei nenhum dado da companhia, mas o que eu fiz? Olha, eu sou responsável por uma área que tem esse escopo. E eu estou contratando para um cargo de analista pleno. Você entrevistou o GPT primeiro? Eu conversei com o GPT como para ele me ensinar
a fazer o processo seletivo. Só para ver o que ia acontecer. Tá Para bom. saber se eu sabia conversar com o chat Você pediu pra GPT. ele, me cria um processo seletivo. Eu comecei assim, eu Tá. sou uma gestora, eu dei o contexto Tá para bom, ele. tá Eu bom. sou uma gestora de uma área de VOC de digital, eu tenho na minha responsabilidade o App Viva, né? As atividades que a área faz são essas. Estou procurando um analista pleno Que para faça cuidar A, B e C. A, B e C. Escreva o job description para mim. Aí eu comparei com o meu. Falei, coisas legais que eu posso colocar aqui Tá para bom. deixar mais claro o que eu faria, Perfeito. né? Olha, decidi que foi esse o job description aqui que eu publiquei. A partir desse job description, sugira um case para eu pedir colocar. durante o processo seletivo. Cara, ele sugeriu e não ficou muito a minha cara. Aí eu fui interagindo com ele para lapidar. Peguei, mexi no que eu tinha que mexer, construí a base de dados que eu queria que eu testar. Eu precisava testar a pessoa em relação à capacidade analítica. Você criou informações, você deixou um case bem robusto com informações fake, mas com informações. Exatamente. Tá bom. Tipo assim, eu fiz ele me ajudar na minha produtividade, Tá bom. em fazer melhor e mais rápido certas coisas. Eu Tá podia parar e reescrever o job description. Eu tinha, sei lá, um job description de consultora, aí eu precisava de um de pleno. Ao invés de eu mudar os verbos, só falei assim, deixa eu ver o que o chat GPT Sim, escreve. sim. E aí eu comparei, fiz um merge e legal. Uhum. Mesma coisa com o case. Aí eu falei assim, eu quero critérios objetivos para comparar os candidatos, porque eu tive, sei lá, 70 inscrições na vaga. Viriam 16 cases. Eu falei, não vou conseguir ler 16 cases. Preciso ler os 16 cases, mas quando eu estiver no 10º, com certeza já não lembro do primeiro. Então, eu preciso de critérios objetivos. Tá. Aí, pedi para ele definir critérios objetivos. Viu que fazia sentido, ajustei algumas coisas e fui retroalimentando ele. E aí, chegou a uma conclusão que tá, beleza, essa é a avaliação. Aí eu fiz a avaliação. Então, cada passo do processo seletivo, perguntas, entrevista, enfim, só para ver o que aconteceria. Então, se eu fosse uma pessoa que não sabia nada sobre o processo seletivo, teria saído talvez não o melhor, mas teria saído muito melhor agora, que a maioria. Mas eu ganhei tempo. Sim. Eu, como uma pessoa experiente nisso, eu ganhei tempo. Tá. Então, eu faço esse tipo de teste, esse tipo de coisa. Eu gosto muito de... Você chegou a executar tudo isso que eu tá contando? Uhum. Tá. E a pessoa tá contratadinha, ela tá sentada na cadeira dela. Bom? Foi bom? Sim. E os candidatos usaram o GPT para responder o case? E aí? Ou não dava, porque era... Não dava, não dava. Olha, pode ser que sim. Tá. Um ou outro, porque eu vi assim, por exemplo, eu dei uma tabela de resultado de pesquisa e com comentários. Eu falei, me deem os principais motivos aqui de reclamação. Que é algo que a pessoa vai fazer no seu dia a dia. Teve gente que eu vi a tabela dinâmica e teve gente que eu não vi a tabela dinâmica, mas no PowerPoint os top 3 problemas estavam lá. Então, como que essa pessoa fez essa leitura e consolidação? Tá. Pode ser. Também não... Eventualmente não tá nada errado, né? Não tá nada errado. Tá. Mas pode ter acontecido. E tá tudo bem também. Ela ganhou, ela usou a inteligência artificial para o que precisava. Ganhar a produtividade dela. Eu acho que não é questão de medo, entende? É questão de me fazer um profissional melhor. Para mim, não é diferente de aquele maiô que os nadadores usaram numa das Olimpíadas, que fez todo mundo bater recorde. Sim. Para mim é isso. Para mim é um potencializador do que você tem. Do que você tem a oferecer. E se você tem repertório e se você tem abertura, você vai aprender e se tornar uma pessoa melhor depois daquela interação. Bem legal, assim, pensar dessa forma, né? Eu acho que, então, de novo, as pessoas ficam travando em vez de aprender e desenrolar em cima disso. Mas muito bom esse case prático. E o papel do líder, eu acho que é fazer a pessoa perder essa timidez de tentar também. Incentivar, vamos juntos pensar em como fazer. Eu acho que muito do desenvolvimento do profissional, eu gosto dessa teoria dos 3 terços, né? Então, um terço é o gestor, um terço é a empresa, um terço é o próprio profissional. Só que se o profissional me dá X, eu vou dar X meu para ele. Se ele me dá 2x, eu vou dar 2x para ele. Ou seja, o terço dele, apesar de ser o mesmo tamanho, é o mais importante. É o mais importante para potencializar tudo que vai ser oferecido para ele. Então, deixo aqui para os profissionais a sugestão de oferecer mais para o seu próprio desenvolvimento, porque eu tenho certeza que o seu gestor também vai te oferecer muito mais em contrapartida. Carol, você tocou um ponto lá no começo sobre a questão do piano. Vou mudar completamente de assunto agora. Você falou de profissional, de carreira e tal. Acho que legal esse momento. De ter aprendido piano um pouco mais velha, e foi um desafio, e se apresentou, e tudo isso acontece. Quem te vê aqui hoje, se eu não tivesse falado esse pedaço, as pessoas falam assim, cara, essa mulher voa, fala super bem, né? Traz bons cases, fala de maneira super estruturada e que dá tudo para entender, bem claro. E fala de problemas e de gestores e de coisa bacana.
né, super completa. Mas pelo que você contou, quando você era muito novinha, você devia ser bem mais tímida. Aham. É, Eu só depois que eu conheço, porque eu já te conheço, sim, sim. que eu fico à vontade, porque na Tá, verdade eu começo muito tímida. entendi. Mas é legal a gente entender o seguinte, talvez a Carol não fosse uma palestrante, assim, que vive de palestras, e que gosta de fazer aquilo e tal. Mas a gente precisa, como profissional, perder algumas travas. Sim. Pô, sou péssima... Quem que eu falei outro dia? Sou péssima... Ah, foi a Clara, que a gente entrevistou aqui. Eu sou muito bom em muita coisa, só que eu sou muito desorganizada. E ela criou um jeito com o GPT também de criar rotinas para ela. E ela sabe que se ela fizer trabalhos mais curtos de tudo que ela tem que fazer, ela consegue produzir Funciona melhor. melhor pra ela. E daí ela foi criando, ele vai avisando ela de vez em quando, e ela vai tomando decisões Uhum. em cima disso, e ela tá entregando muito mais agora. Falei, ela não vai virar uma gerente de projeto, porque precisa ser bem organizada e tal. Uhum. Não é o que é bom dela, mas ela quebrou aquilo que era muito ruim. Então você não precisa tentar pegar aquilo que você é fraco e ser o melhor naquilo. Cara, eu podia ter jogado com 1 ano de idade futebol, o dobro de tempo mais que o Messi, que sei lá quem, que é muito bom. Eu ia ser muito pior que ele. Aí, muito pior. Então, deixa eu pegar aquilo que eu sou melhor e potencializar aquilo. Com Óbvio. certeza. Só não vou deixar a timidez me proibir de fazer coisas que eu Exato. preciso na minha carreira, ou a desorganização, ou qualquer coisa assim, né? Eu acho que também é um outro recado bacana de. Ah, sem dúvida. E tem a questão que aí eu não sou muito do papo sexista e tal, não sei o Uhum. quê, mas fato é, nós mulheres sofremos uma síndrome de impostora assim, lascada. Tá. E a gente não pode. A gente não pode se deixar atrapalhar. Então, exemplo, você falou da timidez. Poxa, sabe como que eu aprendi a falar em público e perder vergonha de falar com o diretor e com o vice-presidente quando eu era analista lá? Uhum. Na minha gerência sênior, tinha um exercício que na reunião de divisão, né, na reunião que ia juntar todo mundo, uma pessoa ia levar um material qualquer para uma apresentação de 10 minutos para falar em um ambiente seguro e receber o feedback de pessoas com quem ele convive todo dia e tem certa liberdade e tal. E as pessoas vão praticando falar em público. E quando você vê, poxa, pelo menos eu fico nervosa, fico vermelha, Mas já consigo, muito mas eu melhor. consigo falar. E tem que praticar. Tem que praticar. Então tem que achar as oportunidades. Então também fica aí a sugestão de achar as oportunidades, pedir as oportunidades para exercitar. Porque só exercitando como no piano. Até hoje, a primeira música que eu toquei fim a fim foi Noite Feliz. Não, mas toca. Boa, Né? né? Mas, assim, enfim, Noite Feliz não é Rock and roll. coisa super rock and roll. Mas eu tive que errar muito até acertar e só funcionou quando virou automático. Quando eu sei para onde o meu dedo tem que ir no piano, sem eu olhar. Então é mais ou menos a mesma coisa. A gente tem que fazer até ficar meio que automático, um pouquinho mais já liga natural. menos, você não se importa tanto. Exatamente. Aí, de repente, você fala, com o meu diretor eu já não tenho mais problema. Com aquele outro diretor que sempre tá, né, na mesma reunião, também já não tenho problema. Quando aparecer uma pessoa completamente diferente, numa oportunidade, sei lá, externa, ou, sei lá, você ser chamado pra falar em público, nos eventos do Mago CX ou qualquer coisa, você já vai conseguir. Sim. Eu acho que depois também da quinta, sexta pessoa, você fala, mas nenhum desses foi um bicho-papão, por que a sétima vai ser? E aí você dá uma relaxada, né? Sabe o que é engraçado? Na minha escola, eu estudei numa escola muito média, uma boa escola, mas média, assim, no sentido de vestibular, nada fora do comum, bem uma escola de bairro, tranquilo. E tinha aula de teatro na escola. E para um moleque novo ali, na minha idade, eu olhava e falava assim, pô, a galera tá tudo estudando, um monte de matéria importante, né? E aqui a gente tem, que eu achava legal o teatro, eu adorava, que eu era um semi-jumento no resto das matérias, então eu ficava feliz com o teatro. Se divertia também. Me divertia. Mas assim, as pessoas, no geral, olhavam para aquilo como, pô, a gente devia estar estudando pro vestibular. Então, depois de mais velho, na faculdade, algumas pessoas dessa escola fizeram faculdade comigo, a gente conviveu. E na média, óbvio, não era todo mundo, as pessoas eram mais desenvoltas para falar. E olha que bobagem, né? A gente fica preocupado ali em aprender uma coisa super específica que nunca mais usa, e o teatro, que era super importante, que parecia meio hippie. Não, cara, isso te abre portas, isso facilita a vida. Porque tudo é repertório, assim, é outro desafio. Por exemplo, para uma pessoa perfeccionista, é um tapa na cara tocar piano. Um tapa na cara. Porque você vê, olha a inocência da pessoa. Nunca vou tocar bateria, porque você tem que separar os dois braços e as duas pernas. Aí eu esqueci que eu tenho 10 dedos, né? Pra tocar piano. É muito pior, porque muito são pior. 10 baquetas em vez de 2. Exatamente.
tudo isso vale para você crescer como pessoa, sabe? Esses desafios. E eu gosto de ter contato com coisas não óbvias. Eu tô estudando neurociência agora. Legal, legal. Que é, sei lá, vou trazer pro meu repertório. Vou aplicar no meu dia a dia? Talvez não todo dia, mas em algum momento sim. Então, Legal. acho que curiosidade também e correr atrás de coisas diferentes faz bem para todo mundo. Boa. Carol, muito obrigado. Acho que foi um Obrigada baita você. papo, show de bola. Obrigada. Foi ótimo. Um beijo para todo mundo aí, gente. Valeu. Valeu, tchau. Gostei.